Não vamos desistir do Brasil. E vamos juntos com Marina. Não vamos desistir do Brasil. Eu me converti fazem 13 anos. E como muitos, eu não fui aos pés do Senhor pelo amor. E o amor de Deus é maravilhoso, é infinito. Ele nos dá uma cesta básica, uma renda mínima do seu amor, em saúde, em alegria, paz, prosperidade, família, entes queridos, chuva, sol, terra fértil, ar que respiramos. Todas essas maravilhas com as quais Ele abençoa todas as suas criaturas. Mesmo assim, por esse imenso amor, eu ainda não tinha ido aos pés do Senhor para dizer que Ele é meu Salvador e Senhor. Foi preciso uma outra linguagem, a linguagem da dor. E eu primeiro fui atrás da bênção de Deus. E graças a Deus que indo atrás da bênção de Deus, eu encontrei o Deus da bênção. E isso foi maravilhoso demais para mim. Como eu disse, eu me converti fazem 13 anos. Muito rapidamente, eu nasci e me criei no Seringal, lá no Acre, na Amazônia. E aqui os acrianos, aí meus irmãos e irmãs do Acre. Nasci e me criei nos Seringais do Acre, na Amazônia. Sou filha de um casal de nordestinos do Ceará. Meu pai de Messejana, minha mãe do Paracuru, que foram para o Acre em 1945. Tiveram 11 filhos. 3 morreram e 8 são vivos. 7 mulheres e um homem. Lá no Seringal, no meio da floresta, extraindo látex, pastor César, pastora Cláudia, minha querida pastora Valnice. Não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha juiz, não tinha padre, não tinha pastor. Nós vivíamos e trabalhávamos num regime de semi-escravidão. Eu, juntamente com a minha família, fomos acometidos das várias mazelas que assolavam as populações pobres do meio dos seringais. 5 malárias, 3 hepatite, uma leishmaniose e uma contaminação por metais pesados. Então, diante de tudo isso, eu fui vendo que seria muita prepotência da minha parte achar que estar aqui, hoje, nas condições em que estou, seria obra apenas das minhas mãos. Eu sou uma mulher que tenho que dizer que tudo isso foi pela graça e a misericórdia de Deus. E eu sempre digo que eu era um vaso quebrado pelo qual Deus pagou o preço dobrado, com pagamento adiantado, para receber o vaso 37 anos depois, todo quebrado para Ele mesmo consertar. Eu fui atrás da bênção de Deus e encontrei o Deus da bênção e eu glorifico a Deus por isso. Eu quero agora, depois desse resumidíssimo testemunho, porque tem muita coisa para contar, né? Desde ter sido analfabeta até os 16 anos, ter sido alfabetizada pelo Mobral, ter feito supletivo de 1º e 2º grau, ser hoje, com muito orgulho, professora de ensino médio em História pela Universidade Federal do Acre, com 2 especializações, uma em teoria psicanalítica pela UNB e a outra em psicopedagogia pela Universidade Católica de Brasília, com muito orgulho, para dizer que temos essas coisas, porém, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. Glória a Deus. Quando Deus quer ver seu nome glorificado, o que Ele faz? Ele procura as coisas que não são, para aniquilar as que são. As coisas que não são. E eu reconheço essa minha condição, desde muito cedo, na fragilidade que já revelei para vocês aqui.
Trabalhei como empregada doméstica, inclusive. Tinha um sonho de ser freira. Recebi os rudimentos do cristianismo da minha avózinha católica, que agradeço muito a Deus, porque ela plantou essa semente no meu coração. E hoje ela germina pela graça de Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra falando nessa semente que germina muito rapidamente. Todos conhecem o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu vou direto para o livro de João, no capítulo 6 e os versículos de 11 ao 13. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejara aos que haviam comido. 12 cestos de pães sobejaram. 12 cestos. A pastora falava ainda há pouco, não é? Do esforço de você montar o seu grupo. A igreja em célula tem a sua metodologia. Eu sou missionária da Assembleia de Deus. E em 2004 fui consagrada missionária da minha igreja. E tem uma prática, uma aliança, não é? Com todos os irmãos. Uma prática interdenominacional. E graças a Deus, tenho sido muito abençoada, inclusive com as intercessões e o apoio de todas as igrejas. E, de um modo especial, dessa que está aniversariando hoje, a pastora Valnice, que Deus abençoe, multiplique os seus dias e faça resplandecer o rosto dele sobre a senhora, pastora. Essa palavra toca muito ao meu coração, nessa parte que Deus repartiu. Jesus fez a multiplicação, vocês conhecem. Não tinha comida, não tinha como alimentar 5.000 pessoas. E ele disse: vê aí o que tem. Não tem nada, não dava para ir comprar, era longe, o povo estava com fome. Jesus se importou com a fome do povo. A fome de pão e de verbo. Porque Jesus se importava com as duas coisas. Aí ele disse: vê o que tem. E os discípulos foram lá ver o que tinha e acharam que era muito pouco. Às vezes a gente olha para a gente mesmo e a gente acha que é muito pouco. Eu não vou conseguir fazer. A pastora Cláudia consegue. O pastor César consegue. A pastora Valnice consegue. Mas eu, olha para mim. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele diz: traga a mim aquilo que você tiver. O pouco que você tiver. E aí eu serei glorificado, porque eu uso as coisas que não são para aniquilar as que são. Não vamos desistir do Brasil. E vamos juntos com Marina. Não vamos desistir do Brasil. E vamos juntos com Marina.